Oi pessoal, tudo bem? Recentemente eu gravei um vídeo para as redes sociais dizendo como os pais poderiam ajudar os filhos nesse momento pré-vestibular. Mas eu gostaria de aprofundar um pouco mais nesse tema, porque eu acredito que tem alguns pontos que a gente pode observar e que podem fazer com que esses pais se sintam mais seguros e que, consequentemente, consigam passar essa segurança para os filhos. É interessante da gente começar pensando que esse momento do vestibular é um momento intenso na vida do adolescente. É um momento que muitas vezes marca uma primeira grande escolha que esse jovem vai fazer para a vida dele. E muito provavelmente é isso que deixa a maioria dos jovens ansiosos. Como eles nunca tiveram que lidar com uma responsabilidade, algo que vai interferir de uma forma tão significativa no futuro, isso parece muito assustador. E o medo, principalmente do resultado do vestibular, faz com que esses jovens fiquem muito ansiosos. E por mais que tenha empenho, dedicação, muitos deles mudam rotinas e passam a se dedicar e estudar de uma forma mais intensa, isso ainda faz com que esse jovem se sinta ansioso e com medo do futuro. Tem muito jovem que fica preocupado com a aprovação, ou então com a reprovação, com a entrada no mercado de trabalho. Então existem novas responsabilidades que até então não estavam fazendo parte da vida desse adolescente e que agora passa a fazer parte da vida dele. Então é importante a gente começar a pensar nesse contexto, que esse jovem, esse adolescente que nunca tinha olhado para isso, agora começa a ter que lidar com todas essas situações que são novidades para ele. E nesse momento também entra o papel dos pais, que muitas vezes se sentem ansiosos junto com os filhos. E é natural que isso aconteça, porque quando um adolescente vai entrar nesse momento pré-vestibular, querendo ou não, a vida dele acaba mudando e isso também reflete na vida e na forma como essa família funciona. Então, muitas vezes, esse adolescente vai ficar um pouco mais no quarto estudando, vai participar também de cursinhos pré-vestibular, de simulado, vai ter alterações no humor, vai ficar mais ansioso, talvez um pouco mais irritado, um pouco mais retraído, mais cansado, e isso também vai interferir na dinâmica familiar. E como que os pais podem ajudar nesse momento? O que eles podem fazer? Como que eles podem se preparar para oferecer esse suporte para o filho? Eu vou deixar aqui 3 dicas que podem ajudar os pais nesse momento. Então, a primeira dica é interessante que os pais se voltem para dentro, que eles consigam observar como foi o momento pré-vestibular na vida deles. E muitas vezes esses pais vão se lembrar que não foi assim tão simples. Muito provavelmente teve cobrança, muito provavelmente teve frustração, muito provavelmente também teve vitórias. E é interessante que esses pais se conectem com esse momento para que eles se lembrem que é desafiador. Por mais que todo mundo acabe passando por isso, né, ou a grande maioria das pessoas, cada um também tem a sua própria experiência. Então, tente se conectar, né, se você é pai, se você é mãe e seu filho está passando por esse momento, tente se lembrar como foi esse momento pré-vestibular na sua vida, para que você talvez tenha um pouco mais de empatia e consiga perceber como que o seu filho está se sentindo nesse momento. A dica número 2 é não compare, né, a história do seu filho, né, a trajetória que ele está trilhando com a sua própria trajetória. Então, o primeiro passo você olha para você, mas o segundo passo é tentar não comparar. E muitos pais, nessa expectativa de incentivar o filho, vai tentar contar a própria história, vai tentar dar exemplo, ou então vai comparar, né, o desempenho do filho com a forma como os primos estão estudando, ou então como os vizinhos estão se dedicando diferente. É importante que você consiga observar e valorizar a trajetória do seu filho, porque é um caminho único, é uma decisão, é uma escolha que ele tomou. E se ele está se dedicando, se ele está fazendo a parte dele, é importante que ele não seja comparado com outras pessoas. E talvez também, se esse adolescente não está se dedicando de uma forma que você julga que deveria se dedicar, também evite comparações, porque isso pode fazer com que a confiança desse adolescente esteja um pouco abalada. Então, a dica número 1 é olhe para sua história. Dica número 2, evite comparações, tanto com a sua trajetória quanto com a trajetória de outras pessoas. E a dica número 3 é que você ofereça suporte, porque nesse momento esse adolescente provavelmente estará dedicado à rotina de estudos, à rotina de simulados, e ele vai estar se sentindo sobrecarregado. Então, os pais podem ser essa rede de suporte, tanto emocional quanto um suporte físico. Então, se você está percebendo que seu filho não está se alimentando direito, que ele não está dormindo bem, tente perceber e até mesmo conversar com ele e perguntar do que ele precisa para que ele consiga dormir melhor, para que ele consiga se alimentar melhor. Se ele estiver se sentindo emocionalmente pressionado, tentar acalmar, né? Evite frases que
vão fazer com que esse jovem se sinta cobrado, como por exemplo, eu investi muito em você durante todos esses anos, você precisa dar um bom resultado nessa prova, se você não passar, eu não vou pagar nenhuma universidade particular para você. Então é importante que esse jovem também perceba que caso ele não seja aprovado, não é o fim do mundo. Existem outras formas de ingressar numa universidade, então se ele não conseguir, por exemplo, passar numa universidade federal, ainda existe a possibilidade do Enem, que tem ali algumas universidades, por exemplo, aqui no Paraná, a UTFPR. Então, existem várias formas de ingressar em algumas universidades que não somente através do vestibular. Então, é importante que esse jovem saiba que se tudo der errado nessa primeira tentativa, ele também tem um plano B, um plano C, e que não é o fim do mundo, né? Não é porque talvez ele não seja aprovado de primeira que ele nunca vai ser aprovado, ou não é porque ele não vai ser aprovado de primeira que talvez ele também não vai ter um bom futuro. Então é importante que os pais consigam oferecer um pouco dessa racionalidade, que talvez por conta desse período onde as emoções estão muito acumuladas e muito intensas, esse jovem não vai conseguir pensar sozinho. E principalmente nos períodos antes da prova, é importante que esse jovem também consiga ter uma válvula de escape. Então, esses pais, no momento de observar, né, como está o sono, como está a alimentação, é importante que esses pais também consigam fazer com que esse jovem saia um pouco desse tema do vestibular e consigam descontrair. Ao contrário do que muita gente pensa, né, se um jovem tem ali um momento de lazer, isso acaba sendo muito positivo, porque quando esse jovem vive algo que realmente traz um pouco de vida, de alegria para a vida dele, fica muito mais fácil dele voltar ao foco. Ao contrário do que muita gente acaba pensando, que se a pessoa vive ali um momento um pouco mais divertido, um momento mais descontraído, ele vai ficar totalmente alienado e talvez vai perder um pouco desse foco nos estudos. Então, ofereça esse apoio, tente observar como que o seu filho está lidando com esse momento do vestibular. É importante que ele tenha interação social, que ele saia assim com os amigos, obviamente que dentro dos limites, nada que ele vai extrapolar e também colocar em risco a própria saúde. É importante também que esse jovem durma bem, que ele se alimente bem, que ele tenha ali uma rede de apoio com que ele possa contar e conversar. Então, é importante que esses pais também se preparem. Se a ansiedade, a expectativa dos pais estiver muito aumentada nesse momento, é importante que eles também busquem ajuda e apoio emocional para que eles não transmitam essa ansiedade e que isso também seja mais um fardo, mais um peso para aquele filho carregar. Ok? Então, essas são as 3 dicas que eu deixo para que esses pais também consigam ajudar os filhos no momento pré-vestibular. E eu espero de verdade que seja possível que esses pais também estejam bem para oferecer esse apoio, porque uma família unida com certeza vai fazer a diferença. E independente do resultado, esse adolescente precisa saber que ele tem com quem contar, que ele tem uma rede de apoio e que se caso tudo, entre aspas, der errado, que não é o fim do mundo, né? Que tem pessoas que amam, que apoiam, que tem pessoas que estão ali dispostas a ajudar e fazer com que ele consiga atingir os objetivos. Muitas vezes, na nossa vida mesmo, as coisas acabam acontecendo de uma forma que não é aquela que a gente esperava, mas às vezes acaba acontecendo de uma forma melhor. Obviamente que a gente se planeja, nós traçamos os nossos objetivos, mas às vezes a vida vai por uns caminhos que a gente não espera, mas isso não significa que o resultado não seja positivo. Então, espero que eu tenha ajudado, espero que os adolescentes que vão prestar as provas do vestibular nesse ano consigam atingir os seus objetivos e que também consigam suporte com os pais e com a família. Então, se você quiser deixar também aqui um comentário sobre como você está se sentindo nesse momento pré-vestibular, seja você adolescente ou um pai de adolescente, fique à vontade que eu vou adorar saber como tem sido esse momento para você, ok? Um beijo e até mais!